Segundo tema muito relevante relacionado à MP, há uma possibilidade que o empregador tem. A MP fala na prevalência do acordo individual escrito sobre os termos da lei, sobre os termos de um acordo coletivo de trabalho e sobre os temas de uma convenção coletiva de trabalho. Então veja só o que trouxe a MP, uma mudança drástica relacionada com a questão do acordo, tá? Então ela trouxe que o acordo individual prevalece sobre lei, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, o que é algo absurdo, né? Isso não é possível. Você, no momento total de fragilidade do empregado, em que o risco de emprego dele é muito grande, porque a gente sabe os impactos econômicos que essa pandemia vai trazer e a quantidade de demissão que é anunciada dia após dia, inclusive em rede nacional, né, pelo próprio presidente da República. Então, imagine o temor reverencial no momento que tem o empregado nesse momento para aceitar qualquer termo. Então, assim, muito complicada, nós vemos isso com muita preocupação e a nota técnica do MPT, o MPT fez uma nota técnica quanto à MP 927 e esse foi um dos pontos que o MPT atacou, dizendo que a nota técnica nesse ponto ela fere o princípio da valorização social do trabalho, previsto no artigo 1º da Constituição como um fundamento da Constituição, bem como o artigo 170, que diz que a atividade econômica será desenvolvida observando-se a valorização social do trabalho. Além disso, o artigo 7º caput da Constituição fala que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria das condições sociais do trabalhador. Não poderia, então, ele tem lá todo um rol de proteção legal, todo um rol de proteção de normas coletivas, vem lá um acordo individual colocando menos direitos para ele, tá? Então isso não seria admitido de forma alguma com base no caput da Constituição. O caput da Constituição ele traz aquele princípio conhecido da doutrina, não sei quem leu aqui, mas eu recomendo muito que leia, que caso não tenham lido, que é a doutrina do professor Américo Plá Rodrigues. Ele era muito citado pelo professor Renato Rua de Almeida, de quem eu fui assistente por muito tempo na PUC, então eu tive que ler muitas vezes, né? Praticamente todo ano eu lia o Américo Plá Rodrigues e isso me ajudou muito em termos de raciocínio da disciplina, né, do direito do trabalho, a raciocinar de acordo com princípios, né? Mas está cada vez mais difícil raciocinar de acordo com princípios com esses ataques legislativos de reformas que acabam indo totalmente contra os princípios consagrados de direito do trabalho, como é o caso desse dispositivo. Porque o princípio da condição mais benéfica é aquele pelo qual o trabalhador terá sempre a manutenção daquela condição mais favorável, já conquistada, somente poderá ter eventualmente ampliação de direitos. Então o acordo escrito pressupõe o quê? Aquele mínimo legal e o mínimo que está nas normas coletivas. O empregador só pode dar algo a mais e nunca tirar o que está ali previsto. Isso é norma constitucional, tá? Então não tem como admitir. Então eu não recomendo, né, a ninguém que trabalhe, né, numa empresa, alguém que tenha eventualmente profissionais de direito que tenham que dar consulta a empresas, que façam algo nesse sentido, tá? Porque é inconstitucional, isso aqui vai dar problema, ainda que seja aprovado e depois convertido em lei, isso aqui vai dar problema porque constitucionalidade aqui é bem duvidosa, tá? Sem contar o seguinte, a Constituição ela estabelece o reconhecimento das normas coletivas. E o reconhecimento das normas coletivas significa que elas pressupõem, o reconhecimento das normas coletivas pressupõe que elas prevalecem sobre qualquer condição, qualquer acordo individual. Então a recomendação é sempre a negociação coletiva e nunca o acordo individual, né? Não tem nem como, no caso do MPT, a gente não admite nem mesmo a norma coletiva em prejuízo, salvo as previsões constitucionais, quanto mais um acordo individual. Isso vai dar muito pano para manga ainda, tá? Bom, além disso a gente tem várias disposições constitucionais no sentido de que perdas de direitos só podem acontecer mediante norma coletiva, como é o caso da irredutibilidade salarial, né, o direito maior que o empregado tem, né, aquele direito que é o próprio objeto maior do contrato de trabalho, que é o salário, ele só pode ser reduzido, né, mediante norma coletiva. Então não teria como, no caso do salário, então menos ainda a redução por norma individual. Tá? Eu falo isso porque eu recebi muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando se com base nesse dispositivo poderia haver redução salarial. E vamos deixar bem claro, com base nesse dispositivo
Não pode ter redução salarial de forma alguma. A Constituição prevê no artigo 7º a irredutibilidade salarial, salvo por disposição de convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Então, disposição de convenção ou acordo coletivo de trabalho, não tem discussão, não pode reduzir salário em nenhuma hipótese, não importa que é estado de calamidade, de emergência, não importa nada, não vai reduzir salário por acordo individual escrito, hein? Pelo amor de Deus.